MotoGP! E a MotoGP, Thiago Santa Rosa, você que tá caladinho aí há muito tempo, vamos começar com você então, né? E com o Leandro JF, que diz o seguinte: boa corrida, boas disputas e grandes ultrapassagens, porém a chuva atrapalha a MotoGP, mas foi muito bem ver uma vitória de um piloto diferente. É engraçado que agora com o Marques campeão, ele ficou mais solto e caiu 2 vezes, mas deve-se enaltecer o fato de que ele caiu na ponta, e isso mostra como ele possui vontade de brigar, e não está empurrando com a barriga. Pergunta: Iannone voltou sendo Iannone mesmo, caindo? Bom, a última pergunta, a resposta é sim. Porque Iannone, depois de um tempo fora por causa de contusão, a primeira coisa que acontece com ele é terminar uma corrida com uma queda, né? É curioso isso. É um piloto muito bom, mas que esse ano vai ficar marcado por conta dessas quedas. Muitas das quedas quando estava em situação de disputa de posições, de primeiras posições, e isso até é levado em conta para o posicionamento final no campeonato. E eu pego o comentário do JF de novo. Eu vou repetir uma coisa que eu disse a semana passada, porque eu sou teimoso e também porque acho que não ficou muito claro a minha opinião. O JF, ele diz assim: engraçado que agora com o Marques campeão ele ficou mais solto e caiu 2 vezes, mas deve-se enaltecer o fato que ele caiu na ponta, e isso mostra como ele possui vontade de brigar e não está empurrando com a barriga. E semana passada eu tinha dito que na prova da Austrália o Marques, ele caiu quando parecia estar absoluto na prova. Esse é o ponto, talvez, que não ficou claro e que o JF menciona, que é interessante. O Marc Marquez, naquela prova, ele tinha feito a pole position e os principais rivais não estavam nem perto dele. Era uma situação de um piloto que podia controlar a prova tranquilamente. E aí ele erra, e ele cai. Então eu coloco a questão que o Marc Marquez naquele momento podia ter se acomodado e cometido erro, mas em nenhum momento ele deixou de lutar pela vitória, tanto é que ele cai na liderança. Vamos para Malásia. O que acontece? Marc Marquez está lá no meio do pelotão disputando de novo, mais uma vez, a vitória, e aí o que acontece? Ele cai. E ele cai porque estava ali brigando. Aí você vai, ouvinte atento, vai dizer: e agora, Thiago, como que você vai explicar essa situação? Quer dizer que ele não estava com vontade de vencer? Quer dizer que ele errou porque ele estava pressionado? Não. Aí a gente começa a ponderar os fatos. Será que nesse momento onde o Marques já tem garantido o campeonato, ele não quer dar também algo a mais? Você começa a olhar o outro lado. Eu mesmo olhei o outro lado depois dessa prova. Eu falei, será que na verdade ele não fez muito mais do que poderia ao longo do ano ao ganhar das Yamahas, que pareciam também lá no começo terem motos melhores, mas que sofriam por conta dos pneus que esses pneus sim são uma peça-chave junto com as asas na questão de desempenho dessas motos ao longo do ano. Então, olha só, agora a gente vê o Marques caindo e começa a se perguntar, começa a questionar. Isso é importante, isso é legal. E mais legal ainda, no final das contas, é ver que a vantagem que o Marques teve para ser campeão diminui um pouco em relação a um campeonato que está muito equilibrado. Incrivelmente, o campeonato está mais equilibrado, mais real ao que mostra. São 9 vencedores diferentes. Eu acho que o Marques tem todo o direito de celebrar o título com essa antecipação, mas o campeonato em si, Thiago Raposo, ele fica mais factível com a realidade, com o que foi ao longo do ano,
por conta dessas quedas também. Se iguala mais o resultado final de pontuação do campeonato em relação àquilo que a MotoGP propõe esse ano. E aí, hoje, a gente pode colocar um pouco aquela discussão. Até porque você e o Fábio Campos e eu temos opiniões que divergem em alguns pontos dentro desse campeonato. Afinal de contas, o campeonato da MotoGP é um campeonato bom ou um campeonato que é apenas regular? É um campeonato ruim? Enfim, dá para se discutir isso. E para finalizar meu comentário, eu só acho engraçado quando eu vejo na MotoGP provas, e muitas provas esse ano, com incidência de chuva, com piso molhado, e aí o JF comenta que a chuva atrapalha a MotoGP. Não dá pra dizer que sim, não dá pra dizer que não. Dá pra dizer que é um fator diferencial e que não acontece sempre. Às vezes a gente passa um ano inteiro sem ter uma prova com piso molhado. Esse ano a MotoGP, se não me engano, essa é a 4ª prova com piso molhado. Então é diferente, pra dizer o mínimo. Bárbara Franzin, atrapalha ou ajuda a chuva na MotoGP? Olha, a única coisa que eu achei ruim foi que o número de voltas foi reduzido, mas eu não sei, talvez pela questão da estratégia dos pneus, que ficou muito similar, que era até uma característica que a gente estava destacando nos últimos podcasts, ou por pilotos caindo também, pode ter um pouco disso, mas assim, tem tanto piloto caindo ultimamente na MotoGP, quando corre no piso seco, no piso molhado, que eu acho que isso não afeta tanto. Eu acho que a pior questão foi essa mesmo, da gente ter a corrida um pouco reduzida, de se demorar a largar. Tanto que, vou falar, né? Assisti gravado e nem teve pódio, porque foi tanta demora para começar e ter o procedimento e tudo mais, que assim que a gente... as motos passaram pela linha de chegada, tava assim, este programa acabou, deseja manter sua gravação. Eu falei, pô, que chato, né? É sempre legal assistir o pódio da MotoGP, ainda mais nesse caso que foi bem diferente também, né, com o Dovi. Mas eu ia falar também outra coisa, que o Crutchlow caiu, né? Nos últimos programas eu tava feliz que ele não caía e tudo mais e tal, e foi uma vítima também. Talvez da chuva. E que quebrou a mão, né? Tem que lembrar isso, né? Sério? Com a eu não mão vi quebrada. Putz. Num dos treinos, ele caiu e fraturou o pulso. Ele correu com o pulso fraturado. Nossa, isso é muito tenso. E tem uma coisa pra se lembrar também de chuva, que é Jorge Lorenzo. Que dessa vez até fez lá o trabalho dele bonitinho, né? Não foi tão terrível quanto nas últimas corridas de chuva que a gente viu. Bem, eu acho que a chuva prejudica também a MotoGP, né? A gente já chegou a essa conclusão no Cafeteria com relação à Moto 3. Eu acho também, sabe? É legal ver 9 vencedores diferentes, pô, é legal ver tantos nomes, né? Jack Miller vencendo, o Cal Crutchlow, o Iannone, o Dovizioso e todos os outros que venceram, o Pedrosa voltando a vencer. E Herrera, daqui a pouco tem a resposta do Campos, hein, sobre o Pedrosa, não esquecemos disso. Com certeza é legal ver tantos vencedores, mas eu acho que, sabe, que prejudicou um pouco o que interessa de verdade, né? O que interessa de verdade talvez seja a briga pelo título. Talvez o Fábio Campos discorde, porque ele fala que prefere corridas boas do que um campeonato bom. Mas eu acho que um campeonato bom é interessante também, né? O que nos prende ali durante o ano inteiro. Então eu acho que o campeonato não foi bom da MotoGP esse ano. Eu acho que um título vencido com 3 provas de antecedência meio que sabe, colabora com esse pensamento de que o campeonato não foi legal. Teve corridas boas e tal, mas assim, a gente não pode contentar com o que tá aí, porque eu acho que o potencial que a MotoGP tem de entregar muito mais, sabe, poderia ser muito melhor, sabe? Essa disputa poderia chegar em Jerez com 3 ou 4 pilotos ali com chances de serem campeões e tudo mais. Então eu acho que a chuva prejudicou o campeonato, ela se teve presente. Eu achei que foi até mais, o Rosa falou 4 corridas, na minha cabeça tinha sido pelo menos umas 8, parece que sempre chove,
Mas talvez seja aí alguma falha da minha cabeça de imaginar tantas corridas com chuva. Mas esse é o meu pensamento. Eu acho que prejudicou. O campeonato merecia chegar mais forte a esse ponto que estamos. E uma pena, né? Que as 3 categorias já estão definidas. No final de semana também a Moto 2, que era a única que faltava definir o campeão, definiu também o campeão. Então temos aí a situação já consumada e lavrada. Fábio Campos, e você? A chuva atrapalha, a chuva ajuda? Queria saber a sua opinião também com relação a isso. Eu acho que o Fábio Campos não está mais entre nós, é isso? Ele deu uma saidinha. Ele deve ter dado uma saidinha para ponderar a respeito do que vai falar sobre Dani Pedrosa, sabe? Esses assuntos que ficaram pendentes. Aí tem algumas questões aqui, né, do Leonardo Guina, por exemplo, vou passar agora para vocês, que vai desencontrar um pouco o que eu falei e eu vou querer a resposta de vocês. MotoGP, até agora 9 vencedores, o melhor ano dos últimos 10 anos, fácil? Ele pergunta. Fácil não, porque se a gente lembrar, e assim, a lembrança é recente, o ano passado nós tivemos um final de campeonato apoteótico. E eu acho que até por isso, você já falou sobre esse assunto, Raposo, eu acho que até por esse final de campeonato 2015, como foi o campeonato de 2015, é que não dá para dizer que esse campeonato é excelente, até porque você já ponderou. Foi decidido com algumas provas de antecedência. Então, nesse ponto, não dá para falar, Guina. O que dá para falar, eu acho importante salientar, é sim, a MotoGP como categoria tá indo para um caminho muito legal. Porque você vê um campeonato de 2015 equilibradíssimo, com grandes disputas, mas foi praticamente Yamaha e uma moto da Honda. Não abrindo disputa, não abrindo espaço para as demais marcas, para as demais equipes, seja satélite ou não, das 2 principais marcas do campeonato. Já o de 2016 abre esse leque, abre essa possibilidade. Você vê Suzuki ganhando, você vê Ducati ganhando, e até falando da Malásia, né? Os 2 pilotos da Ducati desse ano, da Ducati oficial, ganharam provas, que é interessantíssimo para a equipe que tenta de novo aquele salto, como já tentou no passado com o Rossi, agora vai tentar com o Lorenzo. Mas não é só a Suzuki e a Ducati. A gente vê uma Aprilia crescendo, um ritmo de corrida da moto da Aprilia já interessantíssimo, sabe? Sai do fundo do pelotão, ainda não tem velocidade, não é aquela moto rápida na classificação, mas é uma moto que tem ritmo constante de corrida. Você vê... Nossa, eu nem vi a Aprilia na corrida. Tô me sentindo culpado por isso, mas eu nem enxerguei a Aprilia na corrida. Na verdade, não é nem na corrida, Raposo, é nas últimas provas. Nem enxerguei a Aprilia no campeonato. Nas últimas provas, eles começaram a ter um desempenho interessante. A moto começou a desenvolver e, assim, deu para perceber um crescimento. E isso é que abre a possibilidade para um campeonato interessantíssimo e campeonatos interessantíssimos no futuro. A gente não pode valorizar simplesmente o campeonato de 2016, aí eu vou um pouco contra o Guina, falando que ele é o melhor dos últimos 10 anos, e deixar de lado o plano da categoria, que é de crescimento, que é de equilibrar, que é trazer emoção, que é aquilo que a gente discute na Fórmula 1, por exemplo, bate e não vê. Foi uma ressurreição da categoria e que pode gerar muitos frutos para os próximos anos. Tomara que gere, tomara. É isso que nós esperamos. Bárbara Franzinho, Guina também pergunta: Valentino Rossi, mostrando corrida que a hora de parar está chegando? Ah, não sei, porque a gente já falou sobre isso aqui, que o doutor estava meio acabado, que ele tinha que sair em um momento de alta, e pouco tempo depois ele provou pra gente que ainda
era um pilotaço e eu acredito que ele ainda é. Então, para mim, pelo menos para mais uns 2 anos ele dá caldo ainda, né? Lembrando que vão ter mudanças, então a gente tem que esperar um pouquinho para falar. Não sei, para mim ele ainda fica mais tempo na MotoGP. Depois que o Marques chegou, ele, né, todo mundo levou aquele pau. E ele ainda é super competitivo, consegue desenvolver o estilo do menino jovem que chegou, criou uma maneira própria de se pilotar, de encostar a joelheira no chão, ele vai lá, corre atrás do prejuízo, consegue fazer coisa parecida, chega a disputar o título. Pra mim, ele não tá morto ainda nessa peleja não, Guina. Eu discordo completamente. Eu acho que o cara acaba de conquistar o vice-campeonato, acaba de ser vice-campeão e isso de novo, né? Isso é ritmo para aposentar. Então vamos aposentar muita gente aí nesse grid aí, porque tem gente muito pior, mostrando muito menos vontade, talvez. Vontade não, porque eu não sei, né? Não conheço, não convivo. Muito menos desempenho realmente, né? Você vê o Rossi fazendo corridas de recuperação fantásticas, largando de trás, como foi na última prova, e em Phillip Island, e conquistando o resultado que conquistou. Se isso é chegando a hora de parar, então eu não sei o que é chegar a hora de continuar, não. Será que se chega a hora de continuar, né? De manter a hora de continuar. Ô, Então eu Raposo, discordo completamente. Diga. não, e para arrematar, algum tempo no passado, como a Babi disse, até eu, visto essa camisa, eu falava, pô, o doutor não merecia, esses resultados não estão saindo, tudo mais, sabe, ele poderia parar com a lembrança de que era ou é um grande piloto. Pô, foi só ir nesse caminho, só pensar nesse caminho e começar a ver os resultados que ele obtinha, que ele começou a obter, que isso foi completamente assim esquecido e tem que ser esquecido, porque hoje, e talvez hoje, o Valentino Rossi esteja numa fase tão boa quanto a fase em que ele era campeão. A grande questão é que os adversários dele, essa geração que chegou nos últimos 5 anos na categoria, evoluiu de uma tal forma e são pilotos de uma tal forma bem preparados. E, de novo, esses pilotos são bem preparados porque a categoria pensou e evoluiu também com ela. Mudou os motores, mudaram as regras de admissão dos pilotos nas categorias menores e deram espaço para novas equipes entrarem, abriu espaço também na própria MotoGP, e tudo isso leva a esse cenário. E eu acho que o Rossi, por já vir de uma história completamente diferente, conseguir se adaptar e se moldar e ter os resultados que está tendo, para mim é motivo dele ficar ainda por um bom tempo, o tempo que ele quiser, na verdade. O crédito, com certeza, ele mostra na pista que vai ter. E uma última pergunta que ele coloca aqui, né, para levar o debate, e é ótimo, Guina, se ele mandar essas perguntas, só não sei se você concorda com elas ou se você está fazendo apenas o papel do advogado do diabo, que é a Honda. Você escreveu o domínio do Marques ano que vem de novo? Bárbara Franzin. Domínio do Marques ano que vem de novo? Não sei, eu espero que não. Eu espero que a gente tenha um campeonato mais competitivo do que foi esse, que não se termine com tantas etapas de antecedência. Mas o Marques é um piloto que, sem dúvida nenhuma, está no seu auge. Apesar de já ter vários títulos aí, vale lembrar que ele ainda é um menino, ele ainda é jovem, ainda tem muita coisa para mostrar. Mas eu espero que isso não aconteça, que a gente tenha um campeonato aí disputado, com os grandes nomes da MotoGP se destacando, outros também aparecendo, como a gente tem visto aí com as equipes também satélites. Então eu acho que é muito difícil, né? A gente nem terminou a temporada desse ano, já está falando da temporada do ano que vem, a futurologia, mas eu espero que não, viu, Guina, que isso não aconteça. Olha, o Raposo, como a gente já falou, né? Não dá para ficar debatendo categoria antes da hora, porque primeiro que a MotoGP não terminou, e segundo que o campeonato desse ano vai ser completamente
diferente do ano que vem. Algo que a gente já disse na Fórmula 1 também vai valer para a MotoGP. Vamos ter a abolição das asas, né, dos recursos aerodinâmicos para minimizar os impactos da borracha nova dos pneus Michelin. As equipes já vão ter conhecido melhor esses pneus e também vão ter que adaptar suas motos a essas condições. E essa adaptação vai começar a ser feita a partir do momento que terminar o campeonato. Pode ser que alguma coisa eles levem de, melhoria, mas mudança mesmo para o ano que vem é logo depois que acabar a prova de Valência. E assim, é logo depois mesmo, porque a MotoGP já começa os treinos, os testes coletivos para o próximo ano logo em sequência. E aí sim, aí a gente vai ver cenário definido e tudo mais. Quem aproveitou melhor os testes durante o ano, porque também temos que lembrar, esse ano, por conta das regras de equalização das marcas, Suzuki, por exemplo, a Suzuki e a Aprilia teve muito mais tempo de teste do que qualquer outra marca. Eles vão e eles podem chegar com uma vantagem que nenhuma outra equipe vai ter pro ano que vem. E haja visto, no caso principalmente da Suzuki, que já ganhou uma prova esse ano, pode ser que tenha um salto de qualidade muito maior para 2016. Aí não dá para dizer, ou 2017. Aí não dá para dizer que Marques vai ser favorito simplesmente porque é o Marc Marques. Isso, claro, já lhe dá uma vantagem, qualidade do piloto. Mas as motos estão, que é um fator importante, vão mudar e tem que se esperar a temporada acabar. Eu confesso que as minhas atenções para 2017 estão muito longe de Marques, Honda, etc. Minhas atenções para 2017 estão em Suzuki. Se ela vai estar bem para o Rins, mostrar o que o Rins pode mostrar. Minhas atenções estão para Tech 3, para ver se o Zarco francês vai poder mostrar o que vem mostrando, né? Bicampeão da Moto 2. Quero ver como a KTM vai entrar, se vai entrar andando bem. Quero ver se a Aprilia vai manter, né, essa evolução que o Rosa acabou percebendo aí nessas últimas etapas. Então minha atenção está muito mais para esse lado aí, porque lá na frente, sabe, eu sei que com Lorenzo na Ducati, com Marques na Honda, com Valentino na Yamaha e a chegada do Vinales, ali já é certeza de... Ali eu não preciso me preocupar, ali eu posso ficar tranquilo que dali deve vir coisas boas. A minha preocupação é nesses outros pontos para que a gente possa ter o espetáculo um pouquinho melhorado para 2017, porque é engraçado, né? A MotoGP está sendo caracterizada por... Tá, o ano foi bom, não foi excelente, tá? Eu critiquei, o título poderia ter ficado na última etapa, mas também tá longe de ser ruim. Mas de ser anos bons, mas que geram expectativas melhores ainda, porque eu lembro que o ano passado a gente estava numa baita de uma expectativa para 2016, e eu termino 2016 com uma baita expectativa para 2017. Fábio Campos, eu sei que você voltou e tem uma questão do Herrera lá no comecinho, falando sobre o Pedrosa, as críticas, né, que eu acho que o e-mail do Herrera talvez valha até a mim, porque no final ficou eu e você discutindo, nós chegamos até a conclusão, né, nós dois que somos tão defensores do Pedrosa e tal, e acabamos aí deferindo algumas críticas ao Pedrosa, e o Herrera acabou mandando um e-mail aí, discordando da gente. Queria saber o teu ponto de vista. Olha, eu acho que o Herrera coloca uns números, né, que são até consideráveis, mas que, na verdade, na prática, para mim, não fazem essa diferença toda, não. O Pedrosa, né, ele colocou uma coisa aí, que Pedrosa fica na frente do companheiro tantas vezes, enfim. Eu acho o seguinte, o Pedrosa foi o companheiro do Casey Stoner foi campeão. Pedrosa foi companheiro do Nick Hayden foi campeão. E o Pedrosa não chega perto do Marc Marques. Eu não vou nem falar na questão de títulos. Então eu acho que o Pedrosa ele faz muito pouca diferença. E a MotoGP é pródiga, diria o outro, em pilotos que fazem a diferença. Tem muita gente no grid, né? Nós sempre defendemos aqui que o Pedrosa não era esse lixo todo que as pessoas pensam dele. Agora, é um cara que não faz a diferença. Ele não faz a diferença. Né? Tudo bem, ele tem o mérito de ganhar uma corrida por ano. Eu mesmo citei isso
no programa passado, porque isso é um número que merece ser citado. Né? Mas a moto que ele pilota, que até não é uma moto das mais fáceis, a instabilidade da Honda foi detectada em várias tomadas de câmera esse ano. Foi impressionante como algumas provas a Honda, eu pensava assim, gente, esse cara não vai conseguir andar, né, o Marques. Né? E a Honda, mesmo com uma instabilidade, que muitas vezes a câmera que se aproxima um pouco da freada, não a câmera lenta, a MotoGP tem muita câmera lenta, né? Mas essa câmera lenta eu acho que ela é um pouco... Ela é legal, claro, mas ela atrapalha um pouco essa questão de você ver o cara lutando com a moto. A câmera lenta é a coisa mais plástica, mais bela, enfim, e ela é um recurso muito usado pela transmissão da MotoGP. Mas se você puder reparar, enfim, essa moto, como ela faz aquela aproximação mesmo da freada, e muitas vezes como ela é instável, como ela é difícil, né? Mas o Marques consegue. Né? Tudo bem, o Pedrosa pode ter tido o azar, né, entre aspas, que deu o Rubens Barrichello. Né, que era um bom piloto, mas que pegou um cara 8 vezes melhor do que ele, 7, né? Vamos ficar no 7, né? Porque é o número de títulos. Era ali um 7-1, né, dentro da Ferrari, da Alemanha sobre o Brasil. Enfim, não quer dizer que o Barrichello era um nada. Só que pegou um cara muito melhor, que é o caso do Pedrosa. O Pedrosa, ele enfrenta... O Pedrosa, eu comparo o Pedrosa... Será que ele achou ruim de comparar o Pedrosa com o David Coulthard? Eu vou comparar o Pedrosa, então, com o Felipe Massa. Tem muita coisa parecida. Tudo bem, não precisa mandar um e-mail e falar, esse aqui passou por isso, esse aqui fez isso, esse aqui não. Eu estou falando uma coisa assim, bem abstrata mesmo. Se quiser, pode mandar um e-mail. Tá? Não se sinta censurado. Quem censura e-mail aqui nesse programa não sou eu. Mas eu estou dizendo que eu entendo os argumentos que forem diferenciar os dois pilotos. Mas é uma situação geral de carreira parecida. É um piloto que tem o seu mérito, mas que está brigando com gigantes dos quais ele não se aproxima. Ele não tem braço para brigar com os outros. Então isso faz com que ele seja uma opção menor, menos valiosa, que é a palavra que eu sempre uso. Hoje, inclusive, acho menos valioso do que o Crutchlow. Da forma que atingiu o Crutchlow, pelo que está fazendo com uma Honda, até citei no programa passado, se ele subisse, né, seria um choque muito menor do que tirar um piloto de uma Yamaha, enfim, talvez fosse até um caminho natural. O que não vale mesmo, e aí eu acho que o Herrera vai concordar comigo, o que não se justifica, o que é um verdadeiro absurdo, o que vai além de qualquer projeto de marketing, é colocar a Aoyama para pilotar. Né? Pelo amor de Deus. Né? A Honda não precisa desse tipo de movimento patético para colocar um piloto da casa. A Honda não precisa disso. Não é um japonês guiando a Honda, mas o marketing. Pelo amor de Deus, né? Colocar o Aoyama para pilotar a moto do Pedrosa é dizer o seguinte, mundo, planeta, terra, quero correr só com uma moto, tá? Vou entrar esse final de semana focando todas as minhas atenções num só, ao invés de dois. Porque não tem a menor justificativa para se colocar no lugar do Dani Pedrosa o Hiroki Aoyama, que se arrasta, né? Com tanto piloto bom no grid, numa fase do campeonato que você pode fazer isso, pode experimentar. A Honda tem uma série de submotos, digamos assim, no grid, em que ela não teria o menor problema contratual de puxar um Crutchlow, por exemplo, para dar um exemplo. Não precisa nem ser um Jack Miller, que talvez ainda tenha que aprender muito mais, comer mais arroz com feijão, vamos dizer o outro. Não precisa nem ser um desses. Ou alguém da Moto 2, que seria super legal também, embora pudesse até criar um impacto negativo entre os caras da MotoGP. Mas enfim, a Honda podia manobrar. A Honda podia correr com duas motos fortes. E ela se recusa a fazer isso. E no momento que você se ausentou, o JF havia mandado uma pergunta, uma questão, né? Ele disse que, e a gente, por coincidência, havia até comentado isso no off, a chuva atrapalha a MotoGP. A gente até concluiu, né? Eu falei no Cafeteria, que a chuva, de certa forma, atrapalha a Moto3. E a MotoGP? Eu ouvi. Olha, eu acho que a chuva, essa é muito boa essa colocação aí do JF. Eu acho assim, a chuva ela traz uma pimenta. Ela coloca um outro elemento na pista. Ela traz uma pimenta, digamos, eu sei lá, eu não conheço muito de cozinha, não conheço nada, então eu não vou citar nenhuma. Ela traz uma pimenta. Só que a MotoGP já tem muitos condimentos na sua prateleira para fazer uma ótima refeição. Então, por mais que a chuva acrescente algo, um detalhe ali, porque a gente não pode pegar os 9 vencedores também e falar que isso é a MotoGP. A MotoGP é 9 vencedores, do mesmo jeito que os 7 da Fórmula 1, seguidos em 2012, não eram a Fórmula 1, embora foi ali um bom momento, os 9 também não são a MotoGP. A MotoGP não tem 9 pilotos que entram na pista todo final de semana para brigar por... A NASCAR tem, a MotoGP não tem. Né? Claro, por injustiças à parte, um tipo de corrida completamente diferente do outro. Concordo plenamente. A Moto 3, ela depende do asfalto, ela depende para ela se desenvolver do jeito que ela se desenvolve, ela depende da condição
plena da pista, né? Deixa as motinhas fazerem o que elas fazem, né? Que é a projeção de vácuo que é eliminado na chuva. Essa concordo 100%. Com a MotoGP, ela dá a chance, porque será que se chover na Fórmula 1 hoje a Force India vai ganhar? Será que se chover na Fórmula 1 hoje a Sauber vai ganhar? A Williams vai ganhar? Não vai. Não vai, dificilmente. Então essa é uma grande vantagem da MotoGP. A chuva realmente trouxe um fator de novidade nos vencedores. Agora, a MotoGP não precisa da chuva. Porque mesmo que a MotoGP tenha Marc Marques, Rossi e Lourenço se revezando todo final de semana, a MotoGP dá espetáculo. A MotoGP dá espetáculo. Tudo bem, pode ter dado menos esse ano. Ouvi vocês falando aí e concordei. Pode ter dado menos. Não foi um ano espetacular. Agora, não é porque não foi um ano espetacular que nós vamos virar, né, igual o comentário aí sobre o Rossi. Ah, não ganhou, então vai se aposentar. Não é porque a MotoGP não teve um ano espetacular que tá tudo errado. Claro, trabalhar para melhorar, sempre. Essa questão da aproximação das motos, para mim, ainda é um caminho longo que a MotoGP tem que percorrer. Yamaha e Honda ainda estão muito à frente das outras. Então, a Ducati talvez esteja ali perto, mas as outras ainda muito distantes. Isso é uma coisa a ser resolvida, é uma coisa a ser trabalhada. Agora, eu não vejo nenhum problema em dizer, porque o campeonato acabou cedo, que o campeonato foi ruim. Eu acho que não. Até porque o campeonato acabou até muito mais cedo do que deveria, porque acabou no susto. Né? Nem o Marques talvez estivesse correndo ali achando que ia ser campeão, embora as camisas estivessem ali todas prontas, né? Da comemoração. Mas aquele título em Imotec veio no susto. Ali era como se o título do Rosberg viesse agora no México. Não era ainda a prova para o título. Mas tudo bem, ele veio matematicamente, conseguiu. Mas eu não acho que diminui o campeonato. É claro, o campeonato até o final é mais legal, não tenho a menor dúvida disso. Mas enquanto os caras estiverem se passando na pista, enquanto a gente vê exibições de extrema técnica, como a gente viu nesse domingo, entre Rossi e Iannone, eu acho que o Iannone demonstrou ali uma capacidade de defender posição, uma técnica ótima. Tudo bem, depois é outra história, mas aqueles momentos ali são de valer o ingresso. Enquanto o México é de não se voltar mais para a pista, quem foi ao México, mas eles vão voltar por causa do Pérez, enfim, tudo mais. Na Malásia é o contrário. Ali quem foi o menininho, talvez malaio, que foi ver aquilo ali pela primeira vez, talvez tenha saído encantado, né? De ver aquelas motos se trocando, dando X, voltando, entrando por dentro. Então eu acho que as demonstrações da MotoGP são muito mais convidativas, pode se melhorar, ninguém aqui vai abrir mão desse lado crítico, mas eu acho que a gente teve ótimos pegas esse ano, teve a final, teve a briga linda na Catalunha, teve aquela ultrapassagem em Mugello no último metro, no último segundo do Marques sobre o Lourenço, enfim, tem várias coisas que a gente pode enumerar, teve o Grande Prêmio da Inglaterra, tem várias coisas momentos que a gente pode citar que teve coisas interessantes. Eu acho que a chuva, sim, ela trouxe um novo elemento. Talvez ela tenha até tirado mais do que colocado, mas pelo menos ela abriu um leque que eu acho difícil que outras categorias abram, de ver 9 motos ganhando. Não é a realidade, mas aconteceu. É real. Não é a realidade, mas é real. O professor que entenda a minha idiosincrasia, ele vai ficar bravo comigo, ele tem ficado bravo comigo. Mas enfim, vamos lá. Bom e-mail, boa colocação do JF pra gente pensar mesmo. E JF, que fez um trabalho de pesquisa legal na Fórmula 4 da Fórmula 1 sobre os abandonos, também vamos falar disso na semana que vem, fique tranquilo, não perderemos esse seu e-mail que você diz, né, surpreenderia a todos que ouvissem o resultado final. Vamos chegando então ao final do quadro da MotoGP que tem mais uma etapa, né, para fechar o ano, e vai acontecer exatamente no final de semana da Fórmula 1, de certa forma, para sorte da gente, o campeonato já está definido, a gente não vai ter que amargar aquela sensação. Veja você, ouvinte, a idiosincrasia do homem, né? E eu falando da minha. Ele diz que o campeonato não podia acabar tão cedo, agora vem dizer que é uma maravilha o campeonato ter acabado cedo. É isso, você vê duas opiniões da mesma pessoa. Ele vai abandonar o programa de raiva de mim, mas eu não posso deixar de falar. São duas opiniões dentro da mesma pessoa. Eu não abandono, não. A gente pode debater e discordar eternamente aqui, Campos, mas eu não abandonarei. É que você não tem a emoção em você, entendeu? Pode ser. Às vezes falta emoção. Bom. Mas, que eu queria falar, né, já usando a sua frase, né, veja ouvinte, você seria ruim estar ali em Interlagos na arquibancada, não teria rede, porque a rede lá é horrível, não daria para assistir pelo streaming no celular. O spoiler com certeza aconteceria, inevitável. De jeito nenhum. Todos na arquibancada respeitam o spoiler. Eu nunca tomei um spoiler em Interlagos, já fui com várias corridas de atraso. É impressionante a ética que rola naquela arquibancada. Bárbara é testemunha.
Com certeza.